Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro do módulo Pilares da Fé. Em nosso primeiro encontro vimos a base dos pilares que vamos erguer ao longo deste módulo. E a base é justamente as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. E vimos que o texto que nós temos em nossas mãos hoje é muito confiável. Está muito próximo daquilo que foi escrito lá ao longo da trajetória dos escritos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Talvez o Novo Testamento seja aquele que enfrente a maior dificuldade, porque os escritos do Antigo Testamento estavam limitados somente aos israelitas, aos judeus, e eles preservaram os oráculos divinos, como disse Paulo em sua carta aos Romanos. Mas o Novo Testamento se espalhou pelo mundo e pessoas de diversos lugares escreveram ou copiaram aquilo que foi escrito pelos apóstolos e por aqueles que eram ligados aos apóstolos. Mas, através da crítica textual, nós conseguimos perceber que esse texto é o mais confiável dentre todos os escritos gregos do mundo antigo. Podemos confiar que, quando lemos um texto da Bíblia, está muito próximo daquilo que foi realmente escrito pelo autor. Vimos a confiabilidade do texto e vimos também a precisão. O quanto a Bíblia é precisa, apesar das muitas variantes, dos muitos manuscritos, e isso também vai colaborar para que a Bíblia seja altamente confiável. Vimos também que não foi um concílio que decidiu quantos livros deveriam ter na Bíblia. A Bíblia foi sendo reconhecida, o cânon, especialmente do Novo Testamento, foi sendo reconhecido, e quando no início do quinto século o concílio se reuniu, ele apenas reconheceu aquilo que a igreja já vinha falando ao longo dos séculos. E exatamente esta é a base sólida dos nossos pilares. Hoje nós vamos ver o primeiro pilar, aquele que deve sustentar todo o edifício, que é a fé. Então vamos para o nosso episódio. Perguntar para você o que é fé, muito possivelmente a sua resposta será aquilo que nós temos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vamos tentar definir de forma mais clara o que é a fé. O que é isso que nós tanto afirmamos e está no imaginário central do cristianismo. E aí vamos só definir essa questão de imaginário, porque às vezes a gente fica pensando que imaginário é aquilo que a gente imagina ser, aquilo que nós imaginamos acontecer. Mas quando a gente está falando de imaginário, a gente está dizendo que a fé está dentro do escopo, do pensamento, da cosmovisão cristã. Sem fé é impossível ser cristão. Bom, a fé é uma palavra, ou essa palavra fé, ela tem um conteúdo muito rico. A sua primeira ocorrência nas Escrituras está aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20, quando lemos assim, Deuteronômio 32, 20. E disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. E aí, a palavra traduzida aqui pra gente como lealdade é a mesma palavra hebraica para fé. Então, o que Deus está dizendo através de Moisés aqui, nesse penúltimo discurso de Moisés em Deuteronômio, é que o povo de Israel eram filhos em quem não havia fé. E é traduzido por lealdade, porque faz parte aí dessa questão da fé. Qual é a palavra fé em hebraico? Emuná. E a palavra emuná, ela
tem vários significados que são muito importantes. Emuná significa fidelidade, fiel, confiante, firmeza, constância, verdadeiramente, de fato, verdade, lealdade, confirmar, sustentar, estabelecer, ser fiel, estar certo, ser digno de confiança, ouvir no sentido de prestar atenção. E aí nós podemos ver essa questão da lealdade na primeira ocorrência, porque a fé está ligada à questão da lealdade. Aquele que é fiel, ele é leal. Mas olha só que interessante nas definições sobre fé. Ter fé não é somente confiar, mas é ser digno de confiança. Então, a fé parece ser uma via de mão dupla, onde eu devo ser digno de confiança. Mas fé também é ouvir no sentido de prestar atenção. A raiz, e aí toda a palavra em hebraico possui uma raiz, geralmente com 3 letras, é a mesma raiz da palavra amém. E a palavra amém está intimamente ligada à questão da fé. Então vamos tentar entender isso. Porque no Novo Testamento, Jesus é aquele que mais fala amém. E o amém em Jesus é muito significativo. No Evangelho de João, Jesus pronuncia 2 amém, geralmente. Mas ao longo dos evangelhos, ele fala amém algumas vezes. E nós temos nessa fala de Jesus coisas que nós precisamos prestar atenção. Geralmente é traduzido para a gente como verdadeiramente ou em verdade. Okay? Então, inicialmente a palavra amém tem um sentido de confirmação. Lembre-se, você, quando as pessoas estão orando, possivelmente você fala amém. No final da sua oração, você fala amém. E geralmente nós interpretamos o amém como assim seja. Mas vamos ver em Jesus. Jesus inicia as suas declarações com o amém, dizendo amém. Dê uma olhada aí em Lucas capítulo 21, versículo 32. Lucas 21, 32. Quando Jesus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A expressão em verdade aqui é amém. E aí Jesus, o texto diz assim, amém lego. Em verdade vos digo. É uma afirmação de Jesus. E Jesus está garantindo, ao mesmo tempo que ele está afirmando que aquilo vai acontecer, ele está garantindo de que realmente acontecerá. Quando ele diz, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Percebeu? Jesus começa a sua declaração dizendo amém. Porque é mais do que uma declaração de confirmação. É uma afirmativa de que ele é o próprio Deus. Dá uma olhada aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. A conversa de Jesus com Nicodemos. E por várias vezes nós temos aqui amém, amém, ou um amém duplo. No versículo 3 vai dizer assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembra das definições de amém, dos significados de amém? Dentre os significados, nós temos que é uma afirmação de confiança daquele que está declarando. Então, em Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, isso vai acontecer, e vai acontecer porque eu estou dizendo. E por que ele poderia dizer isso? Porque ele é Deus. Diferente dos profetas que diziam, assim diz o Senhor, Jesus vai dizer amém. Porque ele está dizendo, é garantido que vai acontecer por causa da minha pessoa. Eu sou aquele que faço acontecer as coisas.
Então, é uma afirmação, o amém, nos lábios de Jesus, é uma afirmação de segurança. Lembre-se, nós estamos vendo o amém em Jesus, nas suas declarações. E então, há uma distinção entre o amém dito por Jesus e o amém que nós dizemos, até porque existe uma diferença do relacionamento de Deus o Pai com Jesus e Deus o Pai conosco. Dê uma olhada aí no Evangelho de João, capítulo 20. Jesus havia morrido, ressuscitado. A partir do versículo 11 nós temos a história da Maria Madalena, que vai até o túmulo, e ela está ali chorando, depois que Pedro e João foram embora, e ela continua ali chorando, esperando. E aí um homem pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? E aí ela pensa ser o jardineiro e diz, se o Senhor escondeu o corpo de Jesus, fala onde está que eu vou lá buscar. E aí Jesus a chama pelo nome e ela quer abraçar Jesus. Jesus diz, olha, não me detenhas. E no versículo 17 ele dá a seguinte ordem. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então há aqui uma distinção entre o relacionamento de Jesus com Deus e o relacionamento nosso com Deus. Assim como há uma distinção no amém dito por Jesus e o amém que nós dizemos, o amém que nós falamos. Então, quando Jesus diz amém, ele está afirmando uma coisa. Quando nós dizemos amém, nós estamos afirmando uma outra coisa e nós vamos ver isso daqui a pouco. O amém em Jesus é uma reivindicação de autoridade. Ele está garantindo que o que ele está falando realmente vai acontecer. Tá, mas e nós? O amém pra gente. Quando nós falamos amém, o que isso significa? No que isso implica? Nós usamos geralmente nas orações, tanto no meio, quando alguém está orando, como no final, porque nós temos essa ideia de confirmação da oração. Mas, então vamos entender o que é oração e qual a sua utilidade. Oração é uma conversa com Deus, mas não é o falar com Deus aquilo que nós achamos que ele precisa saber. Não é um momento em que nós estamos dando informações para Deus. Mateus capítulo 6, Jesus fala muito sobre essa questão da oração. Mateus 6, versículos 7 e 8, nós lemos assim, e essas são as palavras de Jesus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então nós aprendemos aqui que nós não oramos para informar a Deus as nossas necessidades. Nós oramos para sermos informados das nossas necessidades, porque Deus, o Pai, sabe o que nós temos necessidade antes mesmo que a gente peça. E aí Jesus logo depois, no mesmo fôlego, ele diz, portanto vós orareis assim, apresentem as suas necessidades, apresentem as suas necessidades, não para que Deus tome consciência disso, mas para que vocês sejam informados do quanto vocês realmente precisam de Deus. Então, a oração é uma conversa com Deus e a sua utilidade é porque ela molda a nossa vontade, a vontade de Deus, fazendo-nos reconhecer as nossas limitações e as nossas necessidades. Por que o amém no fim da oração? Por que nós dizemos amém? Se o amém é uma declaração de confiança, no fim da oração, por que nós temos amém? Porque o amém é uma resposta. Dê uma olhada em Deuteronômio, capítulo 27. Nós temos aqui uma série de maldições, e os levitas deveriam proferir esta maldição, que são as maldições do Monte Ebal. E a partir do versículo 15, nós lemos assim: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar
os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se juntar com animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então Deus insiste para que o povo diga amém numa resposta consciente contra aquilo que é pecado. Então o amém é uma resposta solene, mas é uma resposta em promessa à obediência. Então, quando eles diziam amém, eles estavam prometendo obedecer a Deus e repudiar qualquer contato, associação com o ímpio. E o versículo 26 é muito claro quando diz: Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então, não deve haver associação. Então, quando eu digo amém, eu estou, na verdade, dizendo que eu não vou me associar aos ímpios. Eu não vou ter negócios com ele. Então, qual é o significado do amém? Mais do que assim seja, é uma resposta consciente dentro da fé, porque a própria fé exige uma resposta. Dá uma olhada lá em Tiago, capítulo 2, os versículos 18 a 20. Nós lemos assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu vou te mostrar, através das obras, a minha fé, diz o Tiago. Porque a própria fé exige uma resposta. Então, o que é o amém? O amém é uma resposta justamente confiante, considerando que, se ele é digno de confiança, eu vou responder crendo nele e agindo de forma que ele lhe agrada. E essa é a relação do amém com a fé. Por que nós dizemos amém no final da oração? Nós dizemos amém no final das nossas orações porque nós acreditamos que Deus é poderoso para responder favoravelmente ou negativamente a nossa oração. Nós não acreditamos que Deus fará aquilo que nós queremos, mas nós acreditamos que Deus é poderoso para fazer de acordo com a sua bendita vontade. Já caminhando então para o final, vamos pensar na fé no Novo Testamento. Se o termo hebraico é emuná, o termo grego é pistis, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego. E o uso desse termo no Novo Testamento, além de todos os sentidos e significados que nós encontramos no Antigo Testamento, nós temos ainda mais os seguintes: estar convicto e lançar o peso sobre. No Novo Testamento, e aí a igreja agora, quando ela diz amém, ela está convicta de que Deus é poderoso. Por isso o amém na oração. E ao mesmo tempo é o lançar o nosso peso sobre ele. É o deixar as nossas ansiedades, os nossos medos, é o lançar-nos sobre ele. É o acreditar que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos
ou pensamos. A fé é uma imitação do caráter de Deus. Lembra que um dos significados da fé é lealdade? Deus é fiel, Deus é leal. Então, ter fé é imitar este caráter de Deus. E qual é o elemento fundamental da fé? O elemento fundamental da fé é o olhar para Deus, conhecendo o seu ser e lhe responder favoravelmente. Então não basta dizer assim, eu acredito em Deus. É preciso demonstrar essa crença em Deus. É preciso demonstrar que realmente acredita em Deus. Porque a fé refere-se ao conjunto de todas as nossas crenças. Daí surgiram os credos. E a palavra credo é uma palavra latina que significa eu creio. E um dos primeiros credos, não nesse formato que temos hoje, mas era um formato mais condensado, é o credo apostólico que declara: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. E aí, por que o amém no final do credo? Porque é a afirmação de que nós acreditamos nesse conjunto de doutrinas. E elas compõem os pilares da nossa fé. Então, ao dizer amém, nós estamos dizendo que nós cremos. E por isso, a fé, lembre-se, ela vai exigir uma resposta, ela vai sempre exigir uma ação. Chegamos ao final de nosso encontro hoje. Que você se fortaleça na fé, crendo. Ainda que a gente não entenda, é preciso continuar crendo. É preciso continuar convicto de que o Senhor é poderoso. E aí eu posso lançar sobre ele todo o meu peso e apoiar-me nele, sabendo que ele me sustenta em suas poderosas mãos. Que Jesus abençoe e até o nosso próximo encontro.